A psicologia mais simples e eficaz para conquistar qualquer mulher. Maquiavel, o homem que fazia tudo certo e perdia sempre. Você já viu um homem conquistar uma mulher sem fazer absolutamente nada de especial? Sem frases ensaiadas, sem presentes, sem esforço visível. Ele simplesmente estava lá, sendo ele mesmo, e ela foi. Enquanto você, do outro lado, fez tudo certo, mandou mensagem na hora certa, foi atencioso, planejou, se preparou e, mesmo assim, ficou de fora olhando. Isso não é azar, não é injustiça, é um padrão. E tem uma explicação direta para isso. O que você vai entender nesse vídeo é simples. Simples de verdade. Não é uma técnica nova, não é um script para decorar, não é mais uma lista de coisas para fazer. É uma mudança de perspectiva que, quando entra, muda tudo o que você faz sem você precisar pensar nisso. Se inscreve no canal agora, porque esse é o tipo de conteúdo que a maioria dos homens nunca vai ouvir de um pai, de um amigo ou de qualquer lugar. E o que começa no próximo bloco vai te fazer entender por que tudo que te ensinaram sobre conquistar uma mulher pode estar te afastando dela. Por que tentar demais é a forma mais rápida de perder. Desde pequeno você aprendeu que esforço gera resultado, que quem se dedica mais chega mais longe, que trabalho duro é sempre recompensado. E essa lógica funciona em quase tudo na vida, no trabalho, nos estudos, no físico, nas finanças, em quase tudo, menos em um lugar específico. Com ela, esforço demais destrói tudo. Não porque ela seja cruel, não porque goste de ver você perdendo, mas porque o excesso de esforço comunica uma coisa que você nunca teve intenção de comunicar, que você precisa dela. E um homem que precisa, que depende, que corre atrás com um desespero disfarçado de atenção, esse homem não gera atração, gera pena, gera desconforto, gera aquela sensação em que ela não consegue explicar, mas que faz com que ela se afaste devagar, sem conseguir te dizer exatamente o motivo. Pensa assim, quando algo é fácil demais de conseguir, você naturalmente atribui menos valor a isso. Não é maldade. É como a mente humana funciona. O que exige esforço, o que não está disponível o tempo todo, o que tem vida própria e não para tudo para te atender, esse é o objeto de desejo. Esse é o que ocupa o pensamento. E o homem que tenta demais faz o oposto disso. Ele se coloca à disposição o tempo todo, responde na hora, cancela planos, reorganiza a agenda, está sempre lá, sempre disponível, sempre pronto. E com cada um desses gestos, por melhores que sejam as intenções, ele vai reduzindo o próprio valor sem perceber. Maquiavel, em O Príncipe, capítulo 17, tocou nesse ponto com uma clareza que poucos conseguiram igualar depois dele. Ele escreveu que é muito mais seguro ser temido do que amado, quando se tem que escolher entre os dois. Não estava falando sobre relacionamentos no sentido moderno, mas o princípio por trás disso se aplica diretamente aqui. O homem que é amado demais facilmente, que está disponível sem custo, que nunca gera aquela tensão saudável de não saber exatamente onde ele está, esse homem perde o respeito antes de perder a mulher. E o respeito vai sempre antes do desejo. Quando o respeito vai embora, o desejo some logo atrás. Não importa o quanto você faça depois, não importa o quanto você tente recuperar o terreno perdido com mais atenção, mais presença, mais esforço. Porque o problema nunca foi a quantidade do que você fez. Foi o que esse excesso comunicou sobre quem você é. O homem que menos tenta não é o que menos se importa. É o que tem coisas demais acontecendo na própria vida para colocar tudo em pausa por uma mulher que ainda não provou que merece esse espaço. E essa diferença, sutil por fora, brutal por dentro, é o que ela sente antes de você dizer uma única palavra sobre o que sente por ela. Só que entender isso é só metade do caminho, porque existe uma armadilha que a maioria dos homens cai quando descobre esse princípio. Eles tentam fingir que não se importam, tentam performar indiferença. E aí começa um problema diferente, mas igualmente devastador. O poder invisível da indiferença genuína. Quando um homem descobre que tentar demais afasta, a primeira coisa que ele faz é tentar parecer desinteressado.
Começa a demorar para responder mensagem de propósito. Começa a cancelar planos para parecer ocupado. Começa a agir frio quando na verdade está ansioso por dentro. E acha que está funcionando até o momento em que ela some sem explicação nenhuma. Porque ela sentiu. Indiferença fingida e indiferença real são coisas completamente diferentes. E o cérebro dela, calibrado por milhares de anos para detectar inconsistência em homens, percebe a diferença antes mesmo de você terminar de montar a performance. Não é mágica, é instinto. É o mesmo sensor que detecta quando alguém está sorrindo de verdade ou só movendo os músculos do rosto. A indiferença genuína não é uma técnica, é uma consequência. É o que acontece naturalmente quando um homem tem uma vida boa o suficiente para que a presença de uma mulher seja bem-vinda, mas não necessária. Quando ele tem projetos que o movem, amigos que o fazem bem, objetivos que ocupam a mente, uma rotina que ele não abre mão por qualquer pessoa que ainda não ganhou esse espaço. Esse homem não precisa fingir que está ocupado. Ele está ocupado. Não precisa demorar para responder de propósito. Ele responde quando tem tempo, porque o tempo dele realmente tem outras demandas. Não precisa agir como se não se importasse. Ele simplesmente tem coisas mais urgentes do que monitorar se ela vai responder ou não. E é exatamente esse homem que ela fica pensando quando vai dormir. Não porque ele fez algo impressionante, não porque disse a frase certa, mas porque ele foi o primeiro em muito tempo que não girou em torno dela, que não ajustou o próprio comportamento para agradar, que estava claramente bem antes dela aparecer e continuaria claramente bem se ela fosse embora. Isso não é frieza, não é descaso. É a forma mais honesta e mais poderosa de comunicar que você tem valor, não com palavras, com a forma como você vive. E a parte mais importante disso tudo é que não tem como falsificar isso por muito tempo. Ou você tem essa vida, ou não tem. O que significa que o caminho para gerar atração real não começa nela. Começa em você. Na qualidade do que você está construindo enquanto nenhuma mulher específica está olhando. Porque, quando essa vida está no lugar, algo muda na forma como você chega numa conversa. Algo que ela sente nos primeiros segundos, antes de qualquer palavra ser dita. Algo que decide boa parte do jogo antes mesmo de ele começar. O que ela sente antes de pensar em você. Existe um momento que a maioria dos homens ignora completamente. Um momento que dura poucos segundos e que já define mais do que qualquer conversa que vem depois. É o momento em que ela te vê pela primeira vez, ou te encontra depois de um tempo, ou simplesmente entra no mesmo ambiente que você. Nesse momento, antes de você abrir a boca, antes de qualquer palavra, antes de qualquer tentativa de impressionar, ela já sentiu alguma coisa sobre você. Não é julgamento superficial, não é frescura. É um processo que acontece abaixo da consciência dela, rápido demais para ser controlado, preciso demais para ser ignorado. O corpo dela lê o seu corpo, a postura, o ritmo da respiração, a forma como você ocupa o espaço. Se você está presente de verdade ou se está monitorando o ambiente em busca de aprovação. E tudo isso chega até ela como uma sensação, não como um pensamento. Ela não processa isso racionalmente, ela simplesmente sente. E essa sensação dos primeiros segundos cria um filtro pelo qual tudo que você fizer depois vai ser interpretado. Se a primeira impressão foi de um homem sólido, presente, confortável com ele mesmo, tudo que você fizer depois vai ser lido com generosidade. Um silêncio vai parecer confiança. Uma piada sem graça vai ter graça mesmo assim. Um erro vai ser ignorado, porque o filtro está a seu favor. Se a primeira impressão foi de um homem ansioso, monitorando reações, ajustando o comportamento para agradar, o filtro inverte. Tudo o que você fizer vai ser lido com desconfiança. Mesmo as coisas certas vão parecer calculadas. Mesmo os gestos genuínos vão parecer performance. É por isso que a maioria dos homens perde o jogo antes de dizer uma única palavra, não porque fizeram algo errado, mas porque chegaram errados, chegaram monitorando, chegaram precisando.
Chegaram com aquela energia de quem está prestes a fazer uma apresentação que não pode dar errado. O homem que chega certo não está pensando em causar boa impressão. Está simplesmente lá, presente no próprio corpo, confortável no próprio espaço, com a cabeça no que estava antes de ela aparecer, não varrendo o ambiente em busca de validação. Esse estado não se finge, não se ensaia na frente do espelho. É o resultado direto de uma relação saudável que você tem com você mesmo. De saber quem você é independente de quem está olhando. De não precisar de um público para se sentir inteiro. E quando esse estado está no lugar, algo na sua presença muda de forma que nenhuma técnica consegue imitar. Você para de chegar tentando e começa a chegar sendo. E essa diferença, invisível para a maioria, é exatamente o que ela sente antes de pensar em qualquer coisa sobre você. O que vem depois disso é onde a maioria dos homens também erra. Não na chegada, na fala, não no que dizem, mas em como chegam numa conversa carregando um objetivo que ela detecta antes da segunda frase. A simplicidade que nenhum homem tem coragem de praticar. A maioria dos homens chega numa conversa com uma mulher carregando um peso invisível. Não é arrogância, não é maldade, é medo disfarçado de estratégia, medo de dizer a coisa errada, medo de parecer interessado demais ou desinteressado demais, medo de ser direto e assustar, medo de ser indireto e parecer fraco. E no meio de todo esse medo, a conversa vira uma performance. E ela sente isso antes da segunda frase. Ser direto assusta mais do que qualquer rejeição, porque a rejeição tem um fim. Você leva, processa, segue em frente. Mas ser direto exige que você se exponha sem saber o resultado. Exige que você diga o que quer sem rodeios, sem disfarce, sem a proteção de uma desculpa preparada caso as coisas não saiam como esperado. E isso, para a maioria dos homens, é o maior risco que existe. O problema é que essa proteção toda, esses rodeios, essa conversa cheia de subentendidos e intenções escondidas, comunica exatamente o que você estava tentando esconder. Comunica insegurança. Comunica que você não está confortável com o que quer. E um homem que não está confortável com o que quer dificilmente vai fazer ela se sentir confortável do lado dele. A clareza masculina é rara. É tão rara que quando ela aparece de verdade, causa impacto imediato. O homem que diz o que pensa sem drama, que faz o que quer sem pedir permissão com os olhos, que é diretamente ele mesmo sem editar cada palavra antes de falar, esse homem ocupa um espaço na mente dela que homens muito mais bonitos e muito mais preparados nunca conseguiram ocupar. Não porque ele foi perfeito, mas porque ele foi real. E existe uma diferença enorme entre vulnerabilidade e fraqueza que a maioria dos homens confunde. Ser direto não é ser vulnerável no sentido de se expor sem proteção. É ser forte o suficiente para não precisar de proteção. É saber que se ela não receber bem o que você é, o problema não está em você. Está na compatibilidade. E compatibilidade não é algo que se força com as palavras certas. O homem que pratica essa simplicidade para de desperdiçar energia tentando adivinhar o que ela quer ouvir. Ele fala o que pensa. Convida quando quer convidar. Recua quando não tem interesse real. E vive com a leveza de quem não carrega o peso de uma versão fabricada de si mesmo em cada conversa. Essa leveza aparece no corpo, aparece no tom da voz, aparece na forma como ele ouve, sem estar ensaiando a próxima frase ao mesmo tempo. E é exatamente essa leveza que cria o tipo de conexão que nenhum roteiro consegue replicar, porque ela não veio de uma técnica, veio de um homem que estava simplesmente lá, sendo ele mesmo, sem pedir desculpas por isso. Como a sua vida fala antes de você. Tem uma coisa que nenhum homem te conta quando você está tentando conquistar uma mulher. Uma coisa que está acontecendo o tempo todo, mesmo quando você não está com ela, mesmo quando não está mandando mensagem, mesmo quando não está fazendo absolutamente nada na direção dela. A sua vida está falando por você. O tempo todo. Não é o que você posta nas redes sociais. Não é a roupa que você escolhe quando vai encontrá-la. É algo muito mais profundo do que isso.
É a energia de um homem que tem direção, que acorda de manhã com algo que importa para ele, que tem um caminho próprio que não depende de ninguém para fazer sentido, que está construindo algo, mesmo que pequeno, mesmo que ainda no começo, mas que é genuinamente dele. Essa energia não precisa ser anunciada. Ela aparece sozinha. Aparece na forma como você fala sobre o que faz, na segurança com que você toma decisões simples, na ausência daquela ansiedade de quem está esperando que algo externo venha preencher um vazio interno. Um homem com propósito não tem esse vazio, e ela sente isso antes de você explicar qualquer coisa sobre a sua vida. Maquiavel, em O Príncipe, capítulo 21, escreveu que nada faz um príncipe ser tão estimado quanto realizar grandes feitos e dar de si mesmo exemplos extraordinários. Não estava falando de riqueza, não estava falando de status, estava falando de um homem que vive de forma que a própria vida conta uma história. Uma história de alguém que tem destino, que tem movimento, que está indo para algum lugar com ou sem a aprovação de quem está ao redor. Esse homem atrai sem tentar atrair. Não porque é misterioso de propósito, mas porque uma vida com direção real gera naturalmente o tipo de magnetismo que nenhuma técnica de conquista consegue fabricar. E o oposto também é verdade. O homem sem direção, sem propósito, sem nada que o mova além da busca por validação externa, esse homem comunica esse vazio em tudo que faz, na forma como fala de si mesmo sem entusiasmo real, na forma como os planos que menciona nunca saem do papel, na dependência sutil de que alguém de fora venha dar sentido ao que está por dentro. Ela não consegue explicar por que esse vazio a incomoda, mas incomoda, e com o tempo, incomoda cada vez mais. O caminho então não é trabalhar em como você se apresenta para ela. É trabalhar em quem você está se tornando quando ela não está olhando. É construir algo que vale a pena ser construído, não para impressionar, mas porque um homem sem construção própria não tem nada real para oferecer além de atenção. E atenção sem substância por trás dura pouco. Só que existe um erro que acontece justamente quando o homem começa a construir essa vida. Um erro que parece certo por fora, que parece até generoso, mas que destrói a atração de uma forma que leva tempo para perceber. O erro de colocar ela no centro do seu mundo. Existe um homem que descobriu tudo o que foi dito até aqui. Ele começou a construir uma vida com direção. Começou a ter propósito, movimento, energia própria. E então apareceu uma mulher que ele gostou de verdade. Uma mulher que pareceu diferente das outras. E sem perceber, aos poucos, ele foi colocando essa mulher no centro de tudo. Começou a organizar a agenda em torno dela. Começou a tomar decisões pensando no que ela ia achar. Começou a medir o próprio dia pelo nível de atenção que ela dava. E achou que estava fazendo a coisa certa. Achou que estava demonstrando o quanto ela importava. O que ele estava demonstrando era outra coisa completamente. Quando você coloca uma mulher no centro do seu mundo, você entrega para ela uma informação que ela nunca pediu e que muda tudo, que o seu equilíbrio depende dela, que o seu humor, a sua energia, o seu senso de direção, tudo passa pelo filtro de como ela está respondendo a você. E um homem cujo mundo gira em torno de outra pessoa não é um homem com mundo próprio. É um homem que abdicou do próprio centro para ocupar a periferia da vida de outra pessoa. E ela sente isso, não com julgamento, mas com uma perda gradual de respeito que ela também não consegue explicar direito. Porque o homem que ela quer ao lado é o homem que existia antes dela aparecer. O homem que tinha vida, que tinha direção, que tinha coisas que importavam para ele, independente de qualquer relação. Quando esse homem some e aparece no lugar dele alguém que reorganizou tudo em função dela, algo dentro dela percebe que perdeu o que a atraiu. Isso não significa ignorá-la. Não significa tratá-la como secundária. Significa que ela precisa ser uma parte importante da sua vida, não a razão dela. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E essa diferença é o que separa uma relação onde o desejo cresce com o tempo de uma relação onde ele vai murchando devagar até não restar nada além de hábito. O homem que mantém o próprio centro, que continua construindo o que construía,
que não abandona os amigos, os projetos, os objetivos que tinha antes. Esse homem continua sendo interessante depois de meses, depois de anos. Porque ele continua sendo alguém. Continua sendo o homem que ela escolheu, não uma versão diluída dele que apareceu depois que a conquista acabou. Manter esse centro não é egoísmo. É o ato mais generoso que um homem pode praticar numa relação. Porque um homem inteiro tem muito mais para oferecer do que um homem que se esvaziou tentando preencher o espaço de outra pessoa. E quando esse homem inteiro abre a boca para ter uma conversa, algo acontece que a maioria dos homens nunca vai experimentar. Porque a conversa de um homem com centro próprio tem uma qualidade completamente diferente. Uma qualidade que ela sente antes de processar. Uma qualidade que não tem nada a ver com o que é dito, mas com quem está dizendo. A conversa que conquista sem tentar conquistar. A maioria dos homens entra numa conversa com uma mulher carregando um objetivo escondido. Não falam sobre esse objetivo. Não admitem nem para si mesmos na maioria das vezes. Mas ele está lá, moldando cada palavra, cada pausa, cada escolha de assunto. O objetivo de ser aprovado, de ser visto como interessante, de sair daquela conversa tendo causado a impressão certa. E ela sente esse objetivo antes da segunda frase. Não porque ela seja perspicaz de um jeito especial, mas porque uma conversa com agenda escondida tem uma textura diferente de uma conversa genuína. Tem aquela leveza forçada, que na verdade é pesada. Tem aquele interesse exagerado, que na verdade é monitoramento. Tem aquela atenção toda, que na verdade é cálculo. O homem que entra numa conversa sem agenda não está tentando causar nenhuma impressão específica. Ele está simplesmente lá, curioso de verdade sobre o que ela pensa, disposto a discordar quando discorda, capaz de falar sobre o que gosta sem verificar se ela também gosta antes de admitir, capaz de ficar em silêncio sem preencher o vazio com palavras desnecessárias só para parecer interessante. Essa qualidade de presença é tão rara que quando ela aparece causa um impacto que a maioria dos homens nunca vai entender porque nunca vai experimentar. Porque a maioria nunca vai ter coragem de entrar numa conversa sem a proteção de um objetivo escondido. E o paradoxo é que a conversa sem objetivo é a que mais frequentemente atinge o objetivo que o homem estava tentando alcançar com todas as outras. Porque conexão real não se fabrica. Ela aparece quando dois humanos estão genuinamente presentes um para o outro, sem filtros, sem performance, sem o peso de precisar que aquilo dê certo de um jeito específico. Pensa em quantas vezes você teve uma conversa com alguém, sem nenhuma intenção especial, sem tentar causar nada, e saiu dali sentindo que havia algo ali, que aquela pessoa era diferente, que você queria continuar aquela conversa. Isso não aconteceu por acidente. Aconteceu porque a ausência de agenda criou espaço para algo real aparecer. É exatamente isso que ela sente quando está do lado de um homem que não está tentando conquistá-la. A ironia mais completa de tudo que você ouviu nesse vídeo é que o caminho mais curto para conquistar uma mulher é parar de tentar conquistá-la. Não como estratégia, não como mais uma técnica disfarçada de autenticidade, mas de verdade. Porque você tem uma vida boa o suficiente para que o resultado de qualquer conversa não mude nada no seu dia. Quando você chega nesse lugar, algo na sua forma de se comunicar muda de uma forma que não tem como fingir. E é aí que o homem simples, sem roteiro, sem performance, sem a armadura de quem está tentando ser perfeito, vence. Sempre. Porque o homem simples vence o homem perfeito. O homem perfeito existe em todo lugar. Você já viu ele. Talvez já tenha tentado ser ele. Aquele que sabe o que dizer na hora certa, que nunca perde a compostura, que tem sempre a resposta pronta, o gesto calculado, a imagem polida em qualquer situação. Por fora, parece imbatível. Por dentro, é exaustão pura. E ela sente essa exaustão. Não imediatamente, mas com o tempo, aquela perfeição começa a pesar, começa a parecer plástico, começa a gerar uma desconfiança silenciosa de que aquilo tudo é construído demais para ser verdade. Porque nenhum ser humano real é assim. E quando algo parece perfeito demais, o instinto dela acende um sinal de alerta que ela não consegue nomear, mas que não para de piscar.
O homem simples não tem esse problema. Ele faz uma piada que não tem graça e ri de si mesmo sem drama. Ele discorda sem transformar isso num debate que precisa vencer. Ele admite que não sabe alguma coisa sem sentir que perdeu terreno. Ele é imprevisível não porque planejou ser, mas porque não está seguindo nenhum roteiro. E essa imprevisibilidade natural é o que prende a atenção dela de um jeito que a perfeição nunca consegue. Porque a perfeição é previsível. Você já sabe o que o homem perfeito vai fazer antes de ele fazer. Já sabe o que vai dizer antes de ele dizer. Não tem surpresa, não tem tensão, não tem aquela curiosidade de querer descobrir mais. O homem simples é diferente a cada conversa, não porque muda, mas porque é real. E o real tem camadas. O real tem contradições. O real tem momentos que você não espera e que ficam na memória muito depois que a conversa acabou. Maquiavel entendeu isso dentro do contexto do poder. Mas o princípio vale aqui com a mesma força. Em discursos sobre a primeira década de Tito Livio, livro 3º, capítulo 21, ele observou que os homens mudam de governante com prazer, acreditando que vão melhorar, e essa crença os faz pegar em armas. O que ele estava descrevendo era o poder da novidade real sobre a estabilidade artificial. O homem que parece perfeito demais é estabilidade artificial. O homem simples é novidade real. E novidade real sempre vence. A conquista mais poderosa que existe não é estratégica, é inevitável. Acontece quando um homem para de tentar ser o que ele acha que ela quer e começa a ser, com consistência e sem desculpas, o que ele realmente é. Porque o que ela está procurando não é perfeição, é presença. Não é um homem sem falhas, é um homem sem máscaras. E agora, antes de fechar esse vídeo, eu preciso te fazer uma pergunta. Qual dos homens você tem sido? O que tenta ser perfeito e se esgota no processo? Ou o que está construindo, devagar e com consistência, uma versão cada vez mais real de si mesmo? Comenta aqui embaixo, sem julgamento. Porque essa resposta honesta pode ser o começo de uma mudança que vai além de qualquer mulher que você queira conquistar. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Esse conteúdo é só o começo do que está vindo por aqui. Curta e compartilhe esse vídeo com um amigo que também precisa entender como essa psicologia funciona. E olha, tem um vídeo aqui no canal que conecta diretamente com tudo que você ouviu hoje. Ele fala sobre os testes silenciosos que as mulheres aplicam nos homens, testes que acontecem sem uma palavra ser dita, e que a maioria dos homens falha sem nem perceber que estava sendo avaliado. Está aparecendo na tela agora. Clica e assiste. Te vejo lá.